Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês, queridos, nessa noite. Estou muito feliz de ver alguns de vocês. Eu estou feliz de ver todos, claro, né? Mas de alguns eu estava com mais saudade. Que bom que vocês estão aqui. Bom mesmo. Hoje, irmãos, o nosso texto tem muita coisa, queridos. E tem muita coisa mesmo. E eu estou muito feliz porque a gente está aqui. Porque, queridos, eu simplesmente amo essa mensagem. Eu não sei qual é a sua relação com a palavra de Deus, mas eu não sei quantas vezes eu já tive nesse caminho antes. Mas ela ainda continua enchendo meu coração de uma alegria assim incontável. A grande questão que a gente vai tratar hoje é como é que a gente se relaciona com Deus que faz as coisas de um jeito estranho, irmãos. Porque às vezes a gente fala sobre Deus de uma forma contrária à Escritura, às vezes sem perceber. Muitas vezes Deus age de uma maneira que a gente não entende, irmãos. É estranho. Por que Deus demora? Por que Deus escolhe alguns caminhos que são tão tortuosos, irmãos? E aí, como é que a gente, que é seu povo, se relaciona com tudo isso? Eu queria te dizer uma coisa hoje. A gente não vai responder nenhuma dessas perguntas. Porque Deus nunca responde, Senhor. É Ele que conhece essas respostas. Mas a gente vai assistir. A gente vai assistir a esse agir soberano de Deus, que sendo tão gracioso, tão bondoso, vai enchendo esse nosso coração de uma esperança que é gloriosa. O que eu quero dizer? Eu realmente espero que eu e você hoje a gente consiga perceber que a gente não precisa entender Deus, irmãos. Porque essa é uma aflição muito grande, talvez, do seu coração. Muitas vezes a gente não entende, mas sem entender a gente é alvo de um cuidado enorme, gigantesco, maravilhoso. A gente vai para Êxodo capítulo 2 e eu vou tentar te mostrar como é que isso funciona na Escritura. Êxodo capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos aqui. E muito obrigado porque nós estamos como família do Senhor, Pai. Muito obrigado porque a tua morte, a tua ressurreição nos vinculam de uma forma tal que nós podemos aqui com... A gente vem de lugares tão diferentes, Senhor. Nós temos histórias tão diferentes, nós estamos em momentos de vida tão diferentes, e ainda assim, todos nós conseguimos juntos ouvir do Senhor e ter o coração cheio de Ti, Pai. Isso é uma bênção que a gente não consegue entender, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado também porque eu sei que Teu Espírito Santo está aqui. Nesse momento, ser comigo, me ajuda. Ser com meus irmãos também, abra os nossos ouvidos, nossos corações, para que vendo o Senhor, a gente Te ame ainda mais e a gente decida ainda mais viver uma vida de santidade, se afastar do pecado e dar glória ao Teu nome, Senhor. Faz isso a partir da Tua palavra, é o que eu Te peço no Teu nome. Amém. Irmãos, a gente vem de uma semana em que a gente suspendeu o texto num momento muito amargo. Israel, nesse ponto, está escravizado, irmãos. E foi o que a gente viu na semana passada. Um tirano que é paranoico, dominou o povo na tentativa de fazer esse povo desaparecer. E aí a gente viu que quanto mais medo, e portanto, quanto mais paranoico, mais ele foi ficando cruel. E aí ele decidiu
usar de 3 estratégias. A primeira foi escravização. Então ele passa a escravizar o povo, não funciona. Ele decide promover o infanticídio no momento do nascimento, então matar os bebês na hora do parto, não funciona também. E por fim ele parte para a pior das estratégias, que é o morticínio aberto. Matar as crianças que já estavam vivas e obviamente já caminhando, enfim, vivendo. Quanto mais o faraó falhava, tanto mais aumentava essa sua fúria e também essa sua loucura. Então, a gente suspendeu o texto na semana passada, no momento em que Israel está padecendo horrivelmente, irmãos. O povo de Deus, que recebe as promessas de Deus e que vive sob essa esperança que um dia a gente vai ter uma terra, esse povo está profundamente escravizado, tendo seus filhos mortos. Aqui que a gente parou. E a questão é, irmãos, no primeiro capítulo de Êxodo, Deus está em silêncio. A gente não vê o agir de Deus. Deus está ausente da cena. A única coisa que a gente tem é um povo cheio de promessas, mas que está vivendo sob uma mão terrível, a mão de Faraó, e a vida é cruel. Foi isso que a gente deixou na semana passada, e agora a gente vai então para o capítulo 2, e nesse contexto nós somos apresentados a novas pessoas. No versículo 1. Aparecem aqui um homem e uma mulher, e ambos são da tribo de Levi. E você que é meu aluno já há 2 anos, é uma pergunta que surge que é importante, irmãos. Eles não têm nome. Você viu isso na Escritura? Eles não têm nome. O autor diz, é um homem e uma mulher. Por quê? Será que o autor não conhece quem são essas pessoas? Será que ele não sabe? E aí, irmãos, pense, é óbvio que sim. É claro que sim. Esse povo aqui é importante. Essa família é importante. E essa família entra para a história de Israel. Todo mundo sabe o nome dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente aparece aqui com um texto que diz só um homem e uma mulher. Por quê? E sabe, irmãos, a gente tem aqui, diante de nós, óbvio, de novo, uma narrativa. A gente tem um texto. Esse texto está tentando contar uma história. E olha que coisa, eu acho isso lindo, brilhante, apoteótico. Irmãos, não dizer o nome dos personagens aqui agora é importante para a história que está sendo contada. Esconder da gente quem são, para que produza um efeito em nós, é importante para o autor. Pode ser uma estratégia essa. Não vou falar o nome porque essas pessoas aqui, elas podem ofuscar a pessoa central. É uma ótima sugestão. Eu tenho outra. E aí, de novo, você pode discordar, certo? Mas eu consigo ver estratégia. Porque, em outras palavras, irmãos, o que eu acho bonito é, a gente tem um homem e uma mulher. Só um homem e uma mulher. Nada demais. É gente simples, gente sem nome. É gente desimportante. Você está entendendo? O autor não está contando a história do principal líder de Israel. Não. É gente comum, gente. Um homem e uma mulher. Gente escravizada. Gente que padece, gente que está sofrendo. Mas olha que coisa, ainda sendo tão simples, ainda estando numa situação de penúria tão grande como a que eles estão, gente como a gente, irmãos, que, vamos ser sinceros, né, para a grande história do mundo, nós somos anônimos, tá? Eu não sei se você não se considera, eu pelo menos sei, meu nome não é importante. Gente como a gente, eles decidem tomar uma decisão que é totalmente subversiva nesse contexto, irmãos. Está no versículo 2. Eles decidem continuar. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Você consegue perceber aqui a rebeldia que eles estão imprimindo na experiência deles? O grande poder Faraó disse o quê? Não, é proibido. Vocês não podem ter filhos. Eu estou interrompendo a linhagem de vocês. Foi isso que Faraó disse. A vida para Israel, irmãos, aqui, o sonho, a construção, tudo isso é proibido. E Faraó falou, não, vocês não têm esse direito. E, irmãos, é sempre assim. Seres humanos têm uma pulsão para a vida que eu acho linda. Às vezes isso fica meio escondido. Às vezes doenças, às vezes dores, vencem a gente. Mas nem sempre. O que eu quero dizer? A gente, Deus colocou na gente uma vontade de viver. Deus imprimiu em nós um desejo pela vida. E nesses momentos aqui ele eclode. Por quê?
eu não sei se eu estou sendo feliz em te falar. Você está entendendo? Eles estão escravizados. A vida não está funcionando. Eles apanham todo dia. Eles não têm mais liberdade. Nesse contexto, por que engravidar, irmãos? Qual é o sentido de ter um filho num contexto como esse? Não é melhor desistir? Mas esse casal tão simples, tão sem nome, tão desimportante para Faraó, decide não só viver, mas continuar produzindo vida. E é isso que eles fazem. E aí a insistência desse casal continua, essa insistência em continuar vivendo, a despeito do amargor, muda a história da vida humana inteira, irmãos. Deus agiu nesse povo. E eu acho essa uma lição linda de início. Normalmente eu não faço isso, mas hoje eu vou dizer, irmãos, logo no início, a gente tem uma aplicação para a nossa vida que eu acho absolutamente encantadora, que é, irmãos, a gente nunca sabe o que Deus pode fazer da nossa vida. Eu vou repetir, num contexto como esse, tudo estava dizendo para ele o seguinte, olha, já era, deu tudo errado. As promessas falharam. O que tem para fazer agora, já que a gente é escravo? Vamos sentar e vamos esperar a morte chegar. É isso, não tem mais o que fazer. Mas para o povo de Deus nunca é assim, irmãos. Nós já estivemos, agora a gente não vive assim, mas nós como povo de Deus, a gente já viveu em vários contextos em que não tinha saída. Era só desistir porque, beleza, a gente perdeu. E o povo continuou indo em frente. A gente não tem esse direito de desistir, porque Deus sempre pode fazer uma coisa nova, irmãos. Sempre existem novas histórias, sempre existem novos capítulos. E a insistência desse casal, de novo, eu acho isso muito bonito, é por isso que eu estou enfatizando muito, porque provavelmente, irmãos, esse casal tinha ou a minha idade ou era mais novo que eu. Que coisa, né? Gente como eu insistiu, no meio da escravidão, em olhar para o futuro e dizer, não, a gente vai continuar. E em continuando, essa insistência deu resultado. O texto diz para a gente, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E a continuação do versículo 2 é, vendo que o menino era bonito, o escondeu por 3 meses. E, irmãos, mais uma vez, eu acho a Bíblia muito engraçada às vezes. Muito. Aqui tem um humor muito intenso. Você percebeu qual? Porque a palavra é muito mais forte do que só bonito, irmãos. A palavra aqui é tov, do hebraico. Uma palavra muito complexa, grande, ampla, que tem uma noção de agradável. Mas agradável na sua mais alta natureza. É como se uma coisa fosse o mais agradável que ela possa ser na plenitude. Então, o que o texto está dizendo é, essa criança aqui é absolutamente encantadora. É uma criança que, sendo linda, ela faz tudo ser agradável. Onde é que está o humor, irmãos? Não é isso. Não é isso. Isso poderia ser verdade. Se fosse ver, pode deixar morrer, mas não é isso não. A questão é, irmãos, quem foi que escreveu esse texto? Moisés. Ele está falando de quem aqui? Que coisa, né, irmãos? Caramba, essa aqui, a gente acabou de ler a opinião de Moisés sobre si mesmo, irmãos. Essa é a forma que ele escolheu se descrever. Bem, que coisa, né? Tudo bem. E lá na frente, eu não sei se a gente vai chegar lá um dia, mas se você continuar lendo o Pentateuco inteiro, lá na frente da travessia, Moisés também vai dizer, Moisés que era o homem mais paciente da terra. Enfim, eu acho engraçado. Então, esse povo teve o filho. Só que, obviamente, a ousadia cobrou um preço, irmãos. Nem tudo são flores, e especialmente nesse contexto. Chegou um momento, versículo 3, que não dava mais para esconder o menino. E sabe, eu tenho certeza que você, apesar de entender o que está escrito, está um pouco desconectado na sua imagem. Porque você está pensando que não dá para esconder uma criança. E isso é verdade. Só que você está pensando que não dá para esconder uma criança em Pirituba 2025. Só que não era assim que eles viviam. Era uma sociedade tribal em que provavelmente eles viviam ou em tendas ou em casas muito menos apropriadas do que a nossa, irmãos. Imagina esconder uma criança num contexto como esse, irmãos. Numa tenda. Como é que você esconde? Qual é a resposta? Você não esconde. Não dá para esconder. Especialmente porque agora ela já tem 3 meses. Ela está crescendo e está ficando cada vez mais poderosa na sua manifestação para a vida, né? Vários aqui têm essa experiência, né? Tem uma galera que nasce com uma potência incrível. A decisão que esse casal vai tomar agora
Mais uma vez, irmãos, é muito difícil. O que você faz? A criança nasceu. Os pais a amam profundamente. Só que não dá mais para esconder. A criança ficar é um perigo para ela? Mas é um perigo para todo mundo. É uma decisão que exige muita fé, irmãos. De novo, eu estou insistindo porque é muito importante. Gente simples tomando decisões complexas demais. Gente simples que tem uma fé linda, que eu queria ter. Esse povo constrói uma arca. E não aparece arca aqui no português, mas a palavra em hebraico para o que a mãe e o pai de Moisés construíram é a mesma que em Gênesis 6 é usado para a arca de Noé. Eles constroem uma arca. Óbvio, pequena, né? E colocam o menino no rio. Coloca a criança no rio. E, irmãos, eu sempre imaginei a cena de Moisés boiando para longe, indo embora, e eles assistindo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Eles colocam o cesto na beira do rio, no meio de juncos. E eu fui lá com o Laís hoje procurar juncos e ver a imagem. É uma vegetação. Ficou lá perto. Eles colocaram no local e Moisés ficou lá. Mas, irmãos, ainda que seja assim, você concorda que requer muita fé fazer isso? Como é que você abandona um bebê, irmãos? Ai, meu Deus. Como é que você não só abandona um bebê, como é que você abandona um bebê que é seu, que você ama? Era o adeus, né? Para nunca mais. E não se sabe o que vai acontecer com Moisés. Essa é uma experiência que é devastadora, irmãos, que parte a alma. Aquela criancinha que é tão indefesa, tão amada, tão querida, simplesmente agora colocada num rio, né? Ai, que coisa. O que acontece, irmãos? O que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. É um ato de fé. Perceba, mais uma vez, uma insistência em promover a vida. E aí o texto diz pra gente que a irmã ficou de longe e está assistindo. Porque é a única coisa que resta fazer. Não dá para fazer mais nada. Elas fizeram o que dava. E aí aqui a ação silenciosa de Deus vai entrar em ação. Porque o versículo 5 diz pra gente que a filha do faraó veio se banhar no rio. E aí a nossa imaginação pode fazer parecer que é um ato de higiene. Ela, chegou a hora de tomar banho e ela foi pro rio. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos. Muito provavelmente. O texto fala que ela levou moças. Lembra desse detalhe? A ideia aqui está muito mais próxima de um ritual cerimonial, irmãos. Provavelmente o que aquela mulher está fazendo é um ato de adoração egípcio, porque o Nilo é considerado não só um deus, como um espaço sagrado. Então a filha do faraó vai em adoração aos seus deuses, junto com sua comitiva. E no meio dessa adoração, ela encontra um cesto com a criança dentro. Olha que coisa, eu vou adorar uma certa divindade. Quando eu chego lá, de repente tem na beira do rio um cesto do nada com uma criança. Qual é a conclusão dela? Muito provavelmente, quem mandou esse bebê para mim foi Deus. Seja qual Deus que tenha sido. Olha que coisa. Então perceba como a história ganha novos contornos, né? E aí quando ela abre o cesto, ela encontra lá uma criança chorando e a conclusão é, os deuses me enviaram esse menino. E aí, obviamente, o choro também desperta nela instintos maternos que quase toda mulher tem. Claro, não são todas, mas uma boa parte tem. O texto diz que ela teve compaixão dele. E os judeus, irmãos, eles têm uma maneira de escrever que é muito mais visceral do que a nossa. É como se a alma dela se movesse em direção a ele. E vendo, ela entendeu, esse daqui é o menino hebreu. Que coisa, né? A gente tem um filho de escravos, que são anônimos, não são ninguém, e a filha do cara mais importante do mundo, os dois na mesma cena agora, por uma ação silenciosa de Deus. E aí entra então agora a irmã de Moisés, a mais velha. E ela vai até a filha de Faraó e ela diz, ai irmão, isso aqui é tão bonito, né? Você quer que eu encontre para você uma ama para criar esse menino? Então ela fala, você quer ajuda para criar? E aí é dessa forma que Moisés é restituído à própria mãe, que não só salva o seu filho, ganha anos com ele, mas ganha também o quê, irmãos? Um salário. Se você não percebeu, isso significa que ela deixou de ser escrava. Agora ela é uma trabalhadora assalariada. Olha que coisa, irmãos. A coragem, a ousadia e, vamos ser sinceros, a loucura daquele casal em salvar a criança libertou a família da opressão. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Não é? É isso que eu estou tentando mostrar. Esse é o seu Deus. E esse é o seu Deus aqui hoje.
esse é o Deus que pode fazer coisas assim hoje para você também. O que pode ser grande demais para esse Deus, irmãos? Fala para mim. O que está além dessa mão poderosa de Deus, graciosa de Deus? Minha pergunta é, crente, hoje, será que Deus não merece sua confiança, a minha também? E aí o desfecho da infância de Moisés se dá quando ele atinge, então, a idade da razão. Agora esse menino, essa criança, ela pode aprender novas coisas. Então, provavelmente, Moisés aqui tem mais ou menos 4 anos de idade, que é essa época depois do desmame, né? E aí, passado esse momento, ele é restituído à filha de Faraó. E o texto diz que ele passou a ser seu filho, né? E aí, esta, olhando para ele, deu o nome a ele de Moisés. Moshe, em hebraico, que tem uma sonoridade parecida com tirei. Então ela está dizendo, esse é o que eu tirei das águas. E aí, dessa forma, você está me entendendo? Dessa forma, Moisés sai de escravo para o filho da filha de Faraó. Anos antes, séculos antes, a gente tem José, que sai de uma prisão numa noite, no outro dia ele é o segundo do reino do egípcio. A história, em algum nível, se repetindo aqui. Fala, minha irmã. Provavelmente essa segunda opção. Até porque os pais não têm tempo de, durante o dia, estar lá. Os pais deviam ter ido trabalhar, fizeram um cesto. Talvez a irmã que tenha levado e soltado lá, né? É o mais provável. Porque, perceba, eles não têm a agência da sua própria vida, né? Eles são escravos. Então, provavelmente, só a irmã estava nessa cena. Aí ela chama a mãe e a história sai daí para frente. Mas, irmãos, percebam, o que eu estou tentando ensinar desde o ano passado para vocês é uma leitura da Bíblia que compreende esses diversos grandes momentos que a gente tem, irmãos. Porque, note, a gente tem aqui uma história da salvação do povo de Deus. Mas, queridos, isso não acontece em um mês. Não acontece em 6 meses. E essa percepção é fundamental para a gente. A gente tem grandes saltos na narrativa, desde o começo da Bíblia. E agora a gente vai ter mais um. Por quê? De novo, os processos de Deus levam tempo. Em muitos momentos, quando Deus age, ele age a partir de um desenrolar de ações que, irmãos, cobre um tempo razoável. Por motivos que só ele sabe. Ele poderia fazer de uma hora para outra, mas ele escolhe, em muitos momentos, ter espaços. De um versículo para o outro, a gente dá um salto de 36 anos, irmãos, que é literalmente a minha vida inteira. Moisés agora tem 40 anos, no versículo 11, a gente não leu ainda. Agora, o texto diz que ele é um homem já feito. Todo esse tempo, Moisés esteve no palácio. E perceba, isso significa que Moisés esteve entre a elite intelectual do mundo, irmãos. Moisés foi treinado em diversas aptidões humanas, com o melhor que se podia ter na época. E isso muda tudo, muda a história inteira dele. Por quê? Moisés teve à sua disposição o melhor material, os melhores professores, tudo que a humanidade tinha de melhor esse homem teve. E aí eu quero insistir um pouco nisso, porque, irmãos, infelizmente, a gente vive num país que, a despeito de algumas vezes que a gente fala o contrário, a gente não valoriza muito a educação, em muitos momentos. Por quê? E a educação aqui nas suas mais diferentes esferas, tá? Em várias aptidões diferentes. Porque, às vezes, as pessoas dizem, estudar não serve muito, porque tem muita gente que não estuda e tem muito dinheiro. Mas, irmãos, a gente tem milhões de dados computados no mundo inteiro que dão conta de uma verdade inequívoca. Se estudar não garante um futuro, estudar ainda faz toda a diferença. Você se capacitar, você se torna uma pessoa diferente a partir do momento que você estuda. Isso abre um universo de possibilidades para você. Eu estou dizendo que Moisés era alguém, irmãos, realmente preparado. Moisés tem o melhor preparo possível. E aqui é um preparo físico, intelectual, performático também. Você está entendendo? Você percebe o agir de Deus? Ele pega o filho de um escravo e coloca numa posição que ele tem acesso ao que tem de melhor para se preparar para qualquer que seja aquilo que ele vai fazer. Moisés está sendo preparado para a obra. E aqui já são quase 4 décadas de preparação, irmãos. Ninguém é melhor do que Moisés agora. Ele está com 40 anos. Ele está, se não no auge do seu vigor físico, pelo menos perto disso. A mente dele está preparada. É a hora, é agora. Vamos resolver a questão. E aí, irmãos,
em algum nível, a gente entende que os pais de Moisés imprimiram nele algumas questões identitárias que são fortes. E eu vou explicar. Essa é uma experiência humana, irmãos, que nem todo mundo tem, mas que é violentamente forte em alguns casos, em boa parte deles. O que eu estou dizendo? Irmãos, Moisés foi ensinado quem ele era. Porque lembra, ele ficou 4 anos com os pais antes de ir para o palácio. Nesse tempo, ele conviveu não só com seus pais, mas com todos os seus vizinhos. Moisés foi ensinado, muito provavelmente, irmãos, você é um hebreu, você é filho de Levi, você é filho de Jacó, você é filho de Abraão. Em outras palavras, você é um israelita. E aí, é claro, ele passou toda a sua vida no Egito, no meio dos egípcios. Mas você entende que o rosto de Moisés era diferente? Você entende que a pele dele é diferente? Que a estrutura corpórea dele, a forma dele também é diferente? E mais, num sentido muito real, irmãos, o coração desse homem é diferente também. Eu vou explicar tudo isso, mas me acompanhe um pouco. Eu realmente acho hoje que tem gente que nasce cosmopolita, irmãos. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que vive aqui ou vive no Japão com uma desenvoltura igual. É gente que nasceu para o mundo nesse sentido. Onde quer que ela esteja, ela está ok, beleza. Uma personalidade mais maleável. Muitas outras pessoas, irmãos, e talvez a maioria, não é assim. Meus irmãos, eu estou em São Paulo. É a terceira vez que eu estou aqui, no estado. Eu morei aqui nos anos 90, em Guaratinguetá. E, irmãos, Guaratinguetá nos anos 90 era muita loucura. Real. A gente esquece um pouco como o mundo era, né? Mas a gente viajou 2 horas e meia para ir para o cinema assistir Titanic em 97, eu e meus pais. Porque Guaratinguetá tinha, sei lá, 15 mil habitantes. Depois, 4 anos eu fui para o seminário, em Campinas. E agora, 2 anos eu estou completando aqui na capital. Então, estou tentando te mostrar que a minha história, irmãos, é profundamente imbricada com o Estado. É entrelaçada aqui mesmo. Momentos formativos da minha vida, eu estava aqui. E, irmãos, tem gente que fica brigando comigo, mas a verdade é essa. Eu realmente amo São Paulo. Mesmo, sim. Eu amo esse lugar. Especialmente essa cidade. Irmãos, eu sempre me emociono. Essa é uma parte também que a galera fica brigando real comigo, assim. Eu vou para Mackenzie, eu vou de ônibus, quando eu tenho aula, e aí eu vou passando pelo centro. Ai, irmãos, você pode achar horrível, eu acho aquilo lindo, na moral. Eu sempre me emociono quando eu passando ali na República, subindo ali o Largo do Aruche, eu fico vendo o Copan, eu sempre oro e falo assim, Deus, obrigado porque eu estou aqui. Eu amo esse lugar, real. Mas para além disso, irmãos, eu sou nordestino. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, aos que já foram na minha casa, fica bem óbvio isso. A minha sala, irmãos, a minha casa podia ser uma casa de praia, você não ia perceber muita diferença se você olhasse pela janela. Eu tenho certeza que todo mundo aqui da igreja acha a minha casa esquisita. Porque ela é colorida, ela tem um monte de arte nordestina nas paredes. Um olhar um pouquinho mais cuidadoso vai mostrar rapidamente para você que a gente não é daqui. Apesar da gente se considerar daqui, e realmente se considera mesmo. Laís, e vocês sabem disso, né? Laís não perdeu 1 milímetro do sotaque dela, não é? Você já conversou com ela, você já viu. O que eu tô querendo dizer? Irmãos, a gente é nordestino. Eu sou potiguar. Onde eu vou, eu sou potiguar. O que eu quero dizer? Essas experiências, irmãos, às vezes elas são muito, muito fortes. Muito mesmo. As impressões da nossa infância, elas causam fissuras em nós, que muitas vezes são violentas, irmãos, são fortes. E aqui eu não estou falando negativo. Estou falando muito positivamente. Às vezes, a gente é muito impactado pelo lugar de onde a gente vem. E isso não passa depois de muitos anos. Tanto que talvez você já tenha tido essa experiência. É assustador, assustador. Tem paciente com Alzheimer que não sabe o próprio nome, mas lembra de coisas da infância com uma clareza assustadora. É incrível isso. Tá lá. Acessa essas coisas antigas de uma forma que a gente nem entende direito, né, como isso funciona. Incrível, não? A vida vai levando a gente para lugares diferentes, mas quando você passa pela rua da sua primeira casa, talvez, se você não for cosmopolita, você tenha essa experiência, né, forte. E talvez, de novo, muitos de nós aqui hoje, a gente tem esse privilégio de lembrar da casa da avó. Lembra da sua? Do cheiro da cozinha, de comer pão com manteiga. Por que eu disse isso tudo? Irmãos, Moisés não é um egípcio, apesar de ser egípcio. Você me entende? 1000 anos não iam ser suficiente
Porque nada consegue arrancar esse senso de pertença para quem tem. Moisés é um homem deslocado, irmãos. Ele é um homem fora de lugar. E ele passou a vida inteira deslocado. Ele é um homem que está em outro lugar. E aí talvez você esteja pensando, pastor, será que você não está indo longe demais? Você não está inventando? Eu falei isso tudo para te colocar nessa cena para você ver a força dela. Olha o versículo 11 comigo. Naqueles dias, então, depois de todo o estudo, depois de toda a preparação, sendo Moisés já homem feito, olha agora, ele saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Olha que coisa, irmãos. Esse homem agora, nessa agência dele, ele toma uma ação voluntária, ele vai na direção da família dele. Caramba, isso não é impressionante? 36 anos depois, ele já vive no palácio. Ele vai, entre aspas, para o bairro dos escravos. E perceba, ele não vai para o lugar de onde eu vim. Não, ele está indo ver os meus irmãos. É isso que o texto diz. Saiu para ver os seus irmãos. Ele está olhando e fala, aqui é o meu povo, é daqui que eu vim. Esse é o meu lugar. Só que indo, ele teve contato com algo que é terrível, né? Porque o texto diz pra gente que ele viu o trabalho que eles faziam. A gente tem aqui um homem educado, irmãos, nas melhores artes possíveis. E agora ele está vendo o sofrimento real do povo. E isso faz toda a diferença, irmãos. Porque ver é uma experiência diferente. Irmãos, eu tenho certeza que se você vive em igreja há muito tempo, você passou por essa experiência várias vezes. A gente pode ouvir relatos que tocam a gente profundamente. Só que tá na situação, tá imerso na cena, é outra coisa completamente diferente. Porque, de novo, eu sempre falo sobre isso porque é uma experiência muito forte, e eu acho que você consegue entender. Uma coisa é quando a gente sabe que alguém faleceu. Você está vivendo sua vida, chega no grupo da igreja, por exemplo. Infelizmente fulano padeceu. Outra coisa é você estar lá na hora, quando a família recebe a notícia. Eu não sei se você já teve nessa experiência. É completamente diferente, irmãos. Mesmo. E eu já tive, em algumas vezes, momentos assim, em que eu fui o responsável por falar para a família. É muito diferente, irmãos. Você pode até ficar triste quando é pelo WhatsApp. Outra coisa é quando você está lá, você vê, você sente, você está submergido na experiência. É o que aconteceu com Moisés, irmãos. Ele saiu do palácio e foi ver, e ele viu e ele ouviu. Do palácio ele recebia as notícias. Agora ele está vendo um ser humano pegar um chicote e bater nas costas de outro ser humano, abrindo. E ele está vendo seus irmãos sofrerem. Essa é uma experiência diferente. E esse é o momento definidor, irmãos. Esse é o momento chave na vida de Moisés, e não só da dele, do povo inteiro. Por quê? Anos de preparo, Moisés sabe de tudo, ele conhece tudo, e ele está vendo um sofrimento real. Qual é a conclusão dele? Qual é a decisão que esse homem toma? Porque perceba, a conta parece perfeita, não, irmãos? Da perspectiva dele, eu sou a pessoa certa, eu estou no lugar certo, eu vou resolver a questão. Não parece lógico? Eu fui preparado, eu estou aqui agora, eu consigo fazer alguma coisa. Qual é a saída? Ele diz, eu vou agir. E aí ele age e o preço vai ser muito alto. Versículo 12 diz, ele olha para os lados, não vê ninguém, e o que ele faz? Mata o egípcio e esconde o corpo. É porque eu esqueci de falar, né? Ele vê a agressão. Vendo a agressão, ele está vendo um oficial egípcio batendo no irmão dele. Ele diz, eu vou matar esse egípcio. E mata. E esconde o corpo. Você consegue entender esse ato, irmãos? Porque, de novo, eu consigo entender o que fez Moisés fazer isso. Porque, repito, quando eu falo que ele estudou no Egito, irmãos, esse homem teve várias aulas diferentes. Ele provavelmente tem uma larga experiência em combate. Certo? Porque ele aprende essas coisas. Ele está vendo o sofrimento, é uma coisa real, é uma injustiça, ele pode agir. Não parece fazer todo sentido? Então eu vou lá e ajo. A questão que eu acho que esse texto ensina com uma clareza imensa é, irmãos, nem sempre a nossa hora é a hora de Deus, irmão. Na verdade, quase nunca é. Quase sempre aquilo que é muito claro para nós, não é claro para Deus. Moisés aqui, ele decide agir por si só, e isso, irmãos, foi um grave erro, porque não estava no tempo, ele não estava pronto, e não era para as coisas serem feitas desse jeito. Essa última é o mais essencial, né? O que isso ia resolver, irmãos, o problema?
nesse olhar mais panorâmico. Ele agiu no impulso. E aí no outro dia ele faz a mesma coisa. A gente está no texto, tá? Agora no versículo 13. Ele decide a mesma coisa. Eu vou lá de novo. Só que agora ele não vê mais um egípcio e um israelita. Ele vê o quê, irmãos? 2 israelitas. Os 2 estão brigando. E um está espancando o outro. E aí, note, ele fala, por que você está espancando o seu próximo? E perceba, irmãos, não é óbvio? O que ele está dizendo, e assim, a aflição dele é, por que vocês estão brigando entre vocês, pô? Vocês são irmãos. A nossa luta não é um contra o outro, é contra o Egito. Como é possível que vocês estejam internamente disputando? E novamente, irmãos, isso vem de um lugar bom, vem de um senso de injustiça. Ele está dizendo, não é assim. E a resposta que ele ouve é horrível, né? Versículo 14, você não é o nosso juiz. Um diz para o outro, um diz para ele, né? Quem colocou você sobre juiz? Perdão, quem colocou você sobre nós como juiz? E aí ele faz a segunda pergunta, que é a pior. Você vai me matar como você matou o egípcio ontem? E aí 2 coisas aqui emergem com uma clareza que é cristalina. Primeiro, o povo não reconhece Moisés como alguém bem intencionado. O povo não entendeu o que aconteceu ontem. E perceba, né? Talvez Moisés tinha essa expectativa. O povo vai me enxergar como um salvador, porque eu estou fazendo algo bom. Isso não aconteceu. E o que é pior ainda, ele entende. Todo mundo já sabe o que eu fiz. Eu fui descoberto. E o meu crime é passível de morte. Aqui, tudo ruiu, irmãos. Porque o texto diz pra gente que Moisés se encheu de medo, resolveu fugir. E foi embora. E o mesmo texto diz pra gente que Faraó realmente fica indignado, porque Moisés matou um oficial, irmão, que estava maltratando um escravo, que não é nada, o escravo não é nada, da perspectiva humana. Não era aqui no Brasil em 1500, muito menos ainda na antiguidade. Então, da escravidão, Moisés foi para o palácio. Do palácio, Moisés agora vai para Midian. Ele foge da terra do Egito e vai para um lugar a esmo. E sabe, irmãos, de novo, né? A gente não sabe geografia bíblica, claro. É um mundo antigo. Irmãos, ele vai para um lugar que é longe. Moisés vai para um lugar afastado, irmãos. Moisés vai para um lugar que é totalmente alheio de tudo, queridos. Ele estava no Egito, no centro do mundo inteiro, na cidade mais importante do mundo, no palácio. Ele vai para Midian, uma terra estrangeira, longe dos seus irmãos, longe do conforto, longe da cultura, longe das aulas, longe de tudo, irmãos. Ele vai para um lugar em que nada acontece. De lá ele não consegue fazer nada, de lá ele não consegue ajudar ninguém, lá ele não consegue evoluir, lá ele vai para o lugar do tempo perdido, irmãos. É uma derrota total. E aí, olha que coisa, num certo sentido, o Deus que tirou Moisés da tenda para o palácio, agora ele também está orientando Moisés na fuga. Porque, note, Deus não abandona Moisés por causa desse incidente. Deus vai guiando Moisés graciosamente nessa nova etapa, que é uma etapa de preparação. Perceba, Moisés não foi instruído a matar o egípcio, ele tomou essa decisão. Deus podia ter dito, bicho, estou te preparando há 40 anos, tu faz um negócio desse? Não é isso que acontece. Deus continua cuidando de Moisés nesse processo. E agora vai começar uma nova etapa de preparação, que ele não sabe ainda. Mas é a última cena de hoje, e eu acho ela incrível, irmãos. Incrível. Na fuga, eu vou só te falando os versículos para você saber onde a gente está, mas eu não estou lendo, tá? Você pode conferir em casa depois. Ele chega num poço. E aí, nessa região tinha um sacerdote. E esse sacerdote tinha 7 filhas. 7 filhas que vinham tirar água para o rebanho. E essa é uma cena que é reencenada, não, irmãos? Você que já conhece Gênesis, que a gente estava um tempão lá, você lembra disso? Poço, e aí tem uma mulher, não consegue tirar água, aí vem um cara e tira água. Já teve 2 vezes isso. Agora a gente tem uma terceira. A gente vai ver um poço e uma família nascendo a partir do poço. É o caso. A mecânica, irmãos, de dar água para os animais é muito simples. Os animais não vão direto para o poço, né? Óbvio, claro. Primeiro a gente retira a água do poço. Então, essa água que estava lá nas profundezas é colocada
no bebedouro, e aí sim os animais são levados ao bebedouro. Então são duas etapas, né? Você primeiro retira, depois coloca no bebedouro. O que acontecia? Os pastores da região impediam as mulheres de realizar a tarefa. Impediam-nas totalmente. Ou um ou outro, ou elas, ou eles. Permitiam que elas tirassem a água do poço e depois que já estava no bebedouro, iam lá e passavam na frente e colocavam os animais. Ou então, impediam o acesso delas a qualquer uma das etapas. O fato é, elas não conseguiam tirar água. Porque era uma família com só 7 mulheres. Só no sentido de não tinha nenhum homem. E esse aqui é um dos pecados humanos mais antigos, né, irmão? Força sempre está envolvida com opressão. Então, homens aqui estão subjugando mulheres e tomavam o direito delas. Simples. Cruel, óbvio, mas simples. Então, irmãos, o que acontece é que essas mulheres demoravam no processo. Todo dia, o tempo todo. Todos os dias elas precisavam ir lá e vencer a predileção desses pastores que, obviamente, sendo mais fortes, dominavam esse processo todo. Até hoje. Hoje tem um elemento diferente. Hoje alguma coisa mudou. Tem um ingrediente a mais nessa história. Porque quem está lá? Moisés. Moisés está nesse dia no poço. Ele chegou do Egito. E aí, irmãos, olha como nós somos ambivalentes e como a Bíblia trabalha com essa nossa humanidade, né? A impetuosidade de Moisés ontem fez ele cometer uma coisa terrível, que foi um assassinato. Agora, essa mesma impetuosidade vai impulsionar ele no sentido da salvação. Moisés é um homem que se indigna diante da injustiça. E hoje, mais uma vez, ele vai agir para interrompê-la. Então, quando começa esse processo, elas chegam e elas estão sendo interditadas. Moisés se levanta, defende e dá de beber aos rebanhos. Repetindo, ele não já matou o oficial? Moisés é um homem forte, irmãos, de batalha. Esse homem, que é preta de jiu-jitsu, também pode falar para os caras, falar o seguinte, elas vão beber, elas chegaram primeiro, vocês ficam na de vocês. E é o que ele faz. Se os homens venciam-nas pela força eles também são vencidos. E aí o que acontece? As mulheres chegam cedo em casa. Eu não sei se você acha isso engraçado, eu acho demais. Nesse dia, as mulheres chegaram mais cedo em casa. E aí, obviamente, quem é que percebe a mudança? O pai. Não é comum, não é normal elas chegarem cedo. Então alguma coisa aconteceu. O que acontece? Ele pergunta, por que vocês vieram mais cedo? E aí vem um relato que é enfurecedor, irmãos, da nossa perspectiva. Elas dizem, um egípcio livrou a gente e ainda deu água pra gente. E contou uma história inteira com detalhes. E você percebe o que é meio enfurecedor nessa história? Qual é a frustração do pai? Qual é a pergunta óbvia que ele faz? Pelo amor de Deus, onde é que está esse homem? Que é uma forma diferente, vamos dizer o seguinte, como é que vocês deixam um homem desse lá e não trazem ele aqui para casa? É uma outra forma de dizer o seguinte, ô povo besta, vocês não estão vendo a oportunidade que está diante da gente? Você lembra da Xuxa? Que falou em algum momento, no Brasil não tem homem para mim? Lembra dessa história? Talvez essas mulheres diziam o tempo todo, em Midian não tem homem para mim. E de repente chega um homem agora, que ajudou-as concretamente. Um egípcio salvador, que, irmãos, é meio que uma história de um príncipe encantado da Disney, tá? Ele chega lá, vence e agora elas podem beber e os rebanhos também. E sabe, irmãos, é engraçado, mas até hoje é meio assim, irmãos. Eu estou me esforçando para ficar um pouco mais próximo dos jovens aqui da igreja, da UMP, que eu não sei porque Deus trouxe aqui alguns hoje, que não estava vindo há muito tempo, então vai abrindo o coração aí, viu, amado? Mas eu estava hoje conversando sobre isso. Irmãos, especialmente para vocês que são líderes de jovens, não tem um povo que precisa de um empurrãozinho não, irmão, de vez em quando? Nesse assunto? E tem uns que não precisam nem um empurrãozinho, não. Tem uns que precisam de um empurrãozão mesmo. Tem gente que está na frente do gol, a bola está quicando e está olhando para o céu, assim, contando as nuvens, vendo como é que o dia está bonito. O que eu quero dizer? Em suma, irmãos, a galera está meio que moscando desde o tempo de Moisés. Tudo pronto e a coisa não caminha. O fato é, ele diz, não, traz ele aqui. O pai, sábio. Parênteses, irmãos, não sei. Eu posso estar ficando meio velho falando no meu tempo era diferente. Eu acho que no nosso tempo era um pouco diferente mesmo. A gente não dava muito bobeira não, irmãos. Todo acampamento voltava a gente namorando de novo. A gente teve acampamento agora, não teve nenhum casal novo. Eu não consigo entender essas novas gerações, mas enfim. Ok, vamos para frente. O fato é,
o sacerdote convida Moisés para vir comer. E o que acontece? Nessa comida lá, eles estão jantando, a coisa evolui, eles começam a morar e nasce uma família nova. Que coisa, né? Que impressionante. Tem um homem, ele tem filhas, uma delas se casa com Moisés. E ele tem um filho. Eles têm um filho, que é o final do nosso texto hoje. Moisés, junto com Zípora, tem um filho, e o nome dele é Gerson. Isso aí aparece no versículo 21, tem o 22 também. E o nome dele é Gerson por quê? Eu sou peregrino em terra estranha. É isso que Moisés está dizendo. E aí, irmãos, vocês percebem a dor? Toda essa caminhada. De novo, deslocamento, né? A falta desse senso de pertença. Ele está dizendo, essa aqui não é minha casa. Eu não moro aqui. Quer dizer, eu moro aqui, mas eu não sou daqui. O filho dele, e filho, a nomeação dos filhos é muito importante, né? Ele está dizendo, eu não sou daqui, eu sou peregrino em terra estrangeira. A minha vida é errante. Moisés é um homem cujo coração está dolorido, irmãos, está pesaroso, porque ele está longe de casa e agora ele vai ficar cada vez mais. E, mais uma vez, a gente vai terminar aqui hoje. Moisés, o resgatador, ele está o mais longe possível do Egito, o mais longe possível da missão. Mais uma semana, irmãos, em que Deus não apareceu na história. Deus está em silêncio, Deus está ausente. E nós, israelitas, a gente está sofrendo angustiado. Mas, irmãos, isso se dá no plano da consciência. O que eu quero dizer? Deus não está explicitamente na cena. Então, da perspectiva dos israelitas, eles estão abandonados, porque eles não estão vendo. Mas a gente está vendo, irmãos, você e eu, a gente está lendo o texto. Isso é importante porque, da perspectiva de quem está na história, parece que nada está acontecendo. Para quem é judeu escravizado, para o povo de Deus que está sofrendo, Deus está longe, Deus está frio, Deus está distante. Mas é 100% mentira isso. A gente, nós que estamos lendo agora, a gente sabe, Deus não está ausente. Pelo contrário, essa história agora, Deus não apareceu explicitamente nela, mas é uma história sobre Deus. Ele é a personagem principal. Jesus é a personagem principal de Êxodo. A gente sabe, a gente vê a história, a gente está vendo Deus agindo. Em todas essas circunstâncias, irmãos, a mão de Deus, que por muitas vezes é sutil, é imperceptível, ela faz alguma coisa, irmãos. Alguma coisa gloriosa, gigantesca, mas que agora não está aparecendo ainda. Agora parece uma coisa muito pequena, parece insuficiente. E talvez essa seja a grande questão de hoje, irmãos. Deus parece insuficiente às vezes, irmãos. Deus parece aquém daquilo que a gente precisa. E essa é uma experiência que é universal aos cristãos. Todos nós já nos sentimos assim. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está enxergando. Tudo o que está acontecendo não parece ter sentido nenhum. E perceba, no começo começa bem, né? Deus salvou o menino. Mandou o menino para receber o melhor estudo possível. E agora esse menino chega onde ninguém chegou e agora ele é um homem que tem todas as capacidades para a libertação. Ele está sendo preparado para a missão, é lindo. Chegou o momento da libertação, mas ainda não é o tempo de Deus. Esses 40 anos não foram suficientes. Moisés precisa de mais tempo, irmãos. E da nossa perspectiva humana, parece, não, Deus, vamos lá, está na hora, tem que ser agora. E Deus fala, não, não é agora ainda. Parece um desperdício, não? Não parece que Deus se enganou? Parece que Moisés está indo na direção errada. Como assim? Ele está indo para Midian, o que ele vai fazer lá? O último lugar que esse homem tem que estar é em Midian. Para que raios vai servir essa temporada nesse interior, onde Judas perdeu as botas, onde nada acontece? Não é melhor ficar no Egito? Já que vai ter que ter mais preparação, deixa ele no Egito. Deixa ele na universidade, na melhor universidade que tem. Ele não precisa aprender mais? Pode até ser que Moisés não esteja preparado, mas certamente Midian não é o lugar que ele tem que estar. E aí, é justamente para lá que Deus leva Moisés. Que coisa, irmãos, que Deus é esse? Deus leva Moisés no contrário do que a gente levaria se a gente estivesse criando um homem para uma missão. Esse é um paralelo perfeito. Paulo passa 13 anos em silêncio, num gap que ninguém sabe o que ele está fazendo direito. Um desperdício, um homem brilhante que podia se converter no outro dia, no outro está pregando. Deus fala, não, 13 anos. E aí, a gente vai sair hoje, daqui, agora, com um dissabor da semana passada ainda. Nada está resolvido. As coisas ainda estão mal.
A escravidão está forte, a vida está insuportável, o sofrimento é imenso. Deus parece estar calado, mas ele não está. Deus está arquitetando um plano e levando esse plano até o cumprimento. Só que a gente está no meio do processo ainda, irmãos. Quantos anos demorou até ele matar o egípcio? Foram 40. Do nascimento até lá. Quantos anos faltam para ele voltar e libertar o povo? 40. Ainda tem mais 40 anos. Inacreditáveis 40 anos. Moisés só vai voltar para o Egito com 80 anos. 40 anos de formação no Egito, 40 anos no interior que nada acontece, irmãos. Exatamente. A escravidão está forte lá ainda. De que serve esses 40 anos a mais, irmãos? E olha só, fechando do começo para agora. Irmãos, que plano horrível é esse de Deus? Como assim? Você já sabe a resposta, você já sabe o que vai acontecer. Mas são 80 anos de preparação. 80 anos para um plano glorioso de Deus. E aí, com minha última fala, fechando tudo. Irmãos, por que eu estou contando essa história hoje? Por que você está aqui? O que você ensina para a gente? Acima de tudo. Você também não está vendo, meu irmão, na sua vida. Você não conhece a mente do Senhor. Você não sabe o que Deus está fazendo com você. Todas as coisas, aparentemente sem sentido, você diz, Deus, pelo amor do Senhor, não é para eu estar aqui, é para eu estar aqui, não é óbvio. Eu acho engraçado, né? Essa nossa inclinação de querer ensinar Deus a fazer a nossa vida dar certo, irmãos. Você não entende. A pergunta hoje é, você confia? Você confia num Deus que você não entende? Você confia no Senhor? E essa é uma pergunta tão importante, irmãos. Porque eu não estou perguntando se você confia que Deus tem poder para te salvar. Isso eu acho que você acredita. A pergunta que eu estou fazendo é, você acredita, você confia que Deus te ama tanto, tanto, que isso que está acontecendo agora faz parte do plano dele e que não tem nada fora do lugar? Você acredita nisso? Essa é outra pergunta. Porque às vezes a gente acha que Deus é bom e é poderoso, mas com a gente ele está errando. Com a gente ele meio que cochilou. Com a gente ele está levando por caminhos que estão errados. Você confia? Você confia hoje que Deus é mais sábio do que você? Que ele é mais inteligente que você, mais soberano que você, mais eterno, mais maravilhoso, e que tudo o que ele está fazendo é exatamente aquilo que precisa acontecer? Você confia em Deus? Você confia que Jesus ama você e que está te levando em frente? Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque a gente já sabe o fim da história. E a gente sabe que em nenhum momento o Senhor abandonou esse povo, Pai. A gente não entende os seus tempos. A gente não entende o teu agir. Mas, Senhor, eu quero colocar os nossos corações diante de Ti e te dizer que a gente confia no teu agir para nós. A gente confia nos teus planos para nós, nos teus sonhos para nós. E a gente quer colocar toda a nossa confiança no Senhor, Pai. Às vezes ainda está doendo, ainda está difícil. Às vezes parece que está demorando demais, mas renova nos meus irmãos, nas minhas irmãs, um olhar da tua cruz, da tua ressurreição, daquela tumba vazia, para que eles tenham a certeza que eles estão nas tuas mãos e que o Senhor não vai perder nenhum de nós, Pai. Enche o nosso coração de esperança, que a gente caminhe não por aquilo que a gente está vendo, mas que a gente caminhe pela fé nas tuas promessas, que não vão falhar, nenhuma só, Pai. Leva-nos em frente, é o que a gente te pede no teu nome. Amém.